Depois da surra de marketing que a gente recebeu da série da Amazon, com teaser, pôsteres, Vanity Fair e o escambau, a gente levantou com dignidade e agora nos resta refletir com o que sobrou pra gente. E a questão que ficou mais forte pra mim é, afinal, é adaptação ou fanfic? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Para começar esse vídeo, eu pensei em conceituar o que é fanfiction e o que é adaptação. Claro que são discussões muito mais vastas, são palco para estudos acadêmicos e tudo mais, mas a gente vai colocar só uma definição simples aqui para a gente ter um ponto de partida. Segundo a pesquisadora Maria Lúcia Bandeira Vargas, que estudou fanfiction, ela pontua aqui: a produção da fanfiction começou justamente pela iniciativa de fãs que sentiam a necessidade de estender o contato com o universo ficcional, por eles apreciado para além do material disponível, como um capítulo semanal de um seriado televisivo. Designa uma história fictícia derivada de um determinado trabalho ficcional pré-existente, escrita por um fã daquele original. Ou seja, a fanfiction é uma produção que a gente tende a estender um pouco mais uma história que a gente gosta muito, portanto somos fãs. Estender ou trazer histórias que derivam daquelas histórias do ponto de partida. Agora vamos ver sobre a noção de adaptação de acordo com o dicionário Wise. É a transposição de uma obra literária para outro gênero, ou em outras categorias, ato ou efeito de converter uma obra escrita em outra forma de apresentação, mantendo-se ou não o gênero artístico da obra original e o meio da comunicação através do qual a obra é apresentada. Bom, a adaptação é uma forma de tradução de uma obra que você parte, né? Uma obra literária aqui no caso. Então, como que você traduziria a história, por exemplo, do Senhor dos Anéis no cinema, numa peça de teatro, numa produção radiofônica? Então, você pega aquilo que você leu e você manda para outra mídia, por exemplo. É claro que muita gente vai dizer que toda adaptação é, de certa forma, um pouco fanfiction, mas até que ponto essas obras de partida, elas são tão estendidas a ponto de você entender que aquilo é uma outra história derivada da primeira, ou é de fato aquela história, só que adaptada em outro meio, em outra mídia, com outra linguagem, com outro gênero. Essa é a diferença um pouco tênue que a gente tem de fanfiction, que muitas vezes, né, com todo o respeito aos fanfiqueiros, que eu tenho certeza que existem fanfictions muito boas, mas muitas vezes é tido como um pejorativo, muito porque os jovens, né, os adolescentes muitas vezes escrevem histórias de acordo com aquilo que eles gostavam. Mas as produções, as grandes produções, os universos expandidos estão aí para provar que fanfiction acaba sendo uma coisa muito séria, com muito investimento. De toda forma, uma adaptação, propriamente dita, ela é menos derivativa, ela estende o mínimo possível, muitas vezes, de acordo com a obra de partida. Mas agora, qual que é o propósito da série e o que é que a gente também tem que pensar? Quais são as condições que a série tem para ter o mínimo de intervenção possível? Não que ter o mínimo de intervenção possível é necessariamente o melhor. Existem muitas adaptações que fazem muitas alterações e elas são muito boas. Mas outras a obra de partida é tão detalhada que a gente questiona se existe uma necessidade de tanta intervenção, tanta invenção assim. Quando a gente olha para a série da Amazon, Os Anéis de Poder, a gente vê que eles se propuseram a falar sobre a Segunda Era. E a Segunda Era é a era mais concisa que Tolkien escreveu. Se a gente tomar como base o Silmarillion, por exemplo, primeiro que é uma obra póstuma, nem foi Tolkien que publicou, foi o filho dele que compilou os escritos do pai e publicou, né, como um livro, mas não como um romance, e sim como um compilado de mitologias. Tolkien começou a escrever os dias antigos do legendário dele por volta de 1914, propriamente dito com a queda de Gondolin em 1916, 1917, e lá perto de 1930, um pouco antes, ele fez o chamado Esboço da Mitologia, em 1926, que é uma tentativa aí de trazer de forma condensada tudo que ele tinha escrito.
Depois, em 1930, ele escreveu o Quenta no Dorinwa, chamado Quenta para os íntimos, que é aquela base mais concisa mesmo, que se assemelha ao que a gente entende como o Silmarillion hoje, mas isso dos dias antigos, hoje chamado de Primeira Era. Na década de 1930, ele escreveu O Hobbit, e depois, em 1937, começou a escrever O Senhor dos Anéis, logo depois da publicação do Hobbit. E ao longo desses anos, até a publicação do Senhor dos Anéis, que foi em 54 e 55, ele percebeu que tinha que preencher uma lacuna entre a Primeira Era, os dias antigos, e a Terceira Era, que conta aí que é onde ambienta a Guerra do Anel, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E aí, nesse meio, teria a Segunda Era. Então, essa Segunda Era foi escrita enquanto Tolkien escrevia O Senhor dos Anéis, né? Ele não teve um momento específico para dedicar só a isso, pelo menos de uma forma geral, não. Então, é a era mais resumida mesmo por Tolkien. E como que ela aparece? Ele queria publicar O Senhor dos Anéis junto com o Silmarillion, mas a editora não quis, teve mó treta, trocou de editora, voltou, não foi. O que ele fez? Ele fez os apêndices, que é ainda mais resumido ainda do que a gente tem no Silmarillion hoje, Contos Inacabados, né, e outras obras póstumas que a gente pode encontrar escritos tardios na série da História da Terra-média, escritos anteriores também. O que foi dito, né, em entrevista para Vanity Fair, os showrunners contaram que eles não têm acesso ao Silmarillion, ou pelo menos não têm os direitos do Silmarillion e de Contos Inacabados. Talvez alguns tolkienistas especulam que eles têm alguns direitos, por a gente ver o mapa de Númenor, por exemplo, né, que a série divulgou lá uns 2 anos atrás, mais ou menos. O cartaz de divulgação da data tem as 2 árvores de Valinor. Então se questiona se eles não têm direito a algumas passagenzinhas, mas não do Silmarillion como um todo. Eles tiveram como base os apêndices do Senhor dos Anéis, que no vídeo passado sobre a série eu falei que conta um pouquinho dessa história da Segunda Era, né? As passagens específicas eu mencionei, e eles devem usar também alguns capítulos chaves do Senhor dos Anéis, como eu já mencionei aqui, A Sombra do Passado, que aliás vai ser o nome do primeiro capítulo da série, e é o nome de um capítulo do Senhor dos Anéis, então eles vão fazer essa associação, essa homenagem, imagino. E também o Conselho de Elrond, por exemplo, que conta dos feitos passados. De toda forma, o Silmarillion, Contos Inacabados e os próprios apêndices do Senhor dos Anéis, que é o que a gente sabe oficialmente que eles têm o direito, não são romances, são resumões, mitologias concisas ali. Eu adoraria ver um romance do Silmarillion, de cada história do Silmarillion, um Senhor dos Anéis para cada parte do Silmarillion, mas isso não aconteceu. E um dos showrunners, ele disse fez um questionamento até provocativo na reportagem que a gente leu, a primeira reportagem grande que a gente leu na Vanity Fair. Podemos fazer disso um romance que Tolkien nunca escreveu e transformá-lo no maior evento da televisão que só poderia ter acontecido agora? Esse questionamento é que levou eles a fazerem a série, transformar num romance, só que numa linguagem televisiva, aquilo que a gente tem de um compilado de mitologias da Segunda Era. Então, se numa história com tanto detalhe, com tanta pormenoridade como O Senhor dos Anéis, teve que ter intervenção, teve que tirar coisa, teve que acrescentar coisa, teve que trazer personagem, principalmente no Hobbit, né, personagens novos, ou substituir um por outro, no caso do Glorfindel e da Arwen no Senhor dos Anéis. Imagina agora falando da Segunda Era. Por mais purista que a pessoa tenha, se ela tiver essa missão na mão, ela vai ter que mexer, ela vai ter que alterar, ela vai ter necessariamente que inventar coisa. Agora resta saber qual é o critério que eles tiveram para inventar essas coisas, se eles seguiram de forma coerente esse critério e se esse critério vai do gosto de cada um, né? Eu particularmente adoraria que eles tivessem o máximo possível, é uma opinião pessoal, a preocupação de trazer o mais Tolkien possível na história, e não ser uma homenagem que você fala assim, isso me lembra Tolkien, mas não é Tolkien. Não, eu quero ver o mais Tolkien possível. Essa é a minha opinião como leitora. Muitos outros que nem conhecem Tolkien, talvez não se importem tanto e fique de fato uma história muito legal, mas a gente ainda não sabe. Bom, eu falei no vídeo passado sobre a série que eu gostaria que mais do que detalhezinho descritivo se preservasse a essência da obra, mas eu acho que faltou acrescentar também que não basta você ter a essência conceitual dos valores se você não tem certas coisas
muito presentes do enredo, porque tem várias obras que podem ter determinados valores, determinada essência e contar uma história totalmente diferente que não seja Tolkien. Então é claro que algumas partes do enredo, dos personagens, dos acontecimentos, dos locais, tem que existir para pessoas como eu que gostaria de ter uma identificação grande com a obra de partida, que é a obra de Tolkien. Mas a gente tem que lembrar que justamente existe a participação do Tolkien State, que ali na série, né, se eles chamaram de perto, claro, eles têm que ter aí um contrato, né, mas se existe aí um acompanhamento do Tolkien State, a gente não sabe até que ponto, eles também não querem se distanciar tanto da obra de partida, senão vira uma paródia, uma outra coisa, de fato uma fanficona sobre Tolkien, e não me parece que seja exatamente isso, mas parece que está muito no limiar aí entre um e outro. Mas voltando para a questão da essência, né? Como deixar de forma concreta a compreensão do que é essa tal de essência? Eu buscaria, a princípio, lá naquele livro Árvore e Folha, que é esse livro aqui. Árvore e Folha tem um ensaio sobre histórias de fadas, que é um ensaio que Tolkien escreveu em 1939, contando aí teoricamente o que ele pensa sobre o gênero das histórias de fada, o gênero que ele escreve literariamente. E aí ele vai colocar 3 perguntas. A terceira é justamente aonde eu puxo essa questão da essência, que ele pergunta: para que servem as histórias de fada? E aí ele vai trazer 4 elementos: fantasia, recuperação, escape e consolação. A fantasia seria o quê? A fantasia é você trazer novas qualidades para o mundo secundário com base nas qualidades do mundo primário. Por exemplo, um tapete que voa. A gente tem tapete, só que ele voa magicamente no mundo do Aladim, por exemplo. Sempre trago esse exemplo porque é bem fácil de a gente entender. Ou árvores que caminham, no caso, os entes. A gente tem árvores, mas elas não caminham no nosso mundo primário. No mundo secundário, sim. Então isso é a fantasia. Só que tem que fazer da forma mais verossímil possível para não abusar e não ser incoerente com aquele universo subcriado. A recuperação é quando você tem um distanciamento do olhar da realidade primária, do mundo primário que a gente tem, e esse distanciamento faz com que a gente, entrando no mundo secundário, enxergue mais o mundo primário de uma forma mais saudável. O escape, ele é diferente do escapismo. Não é que você está fugindo da realidade primária, do mundo primário, dos problemas que a gente tem no cotidiano. Mas ele é, na verdade, uma forma de encontrar saídas, fugir de prisões que a gente cria no nosso mundo cotidiano, no nosso mundo primário, e que a gente não enxergaria tão bem sem o auxílio da fantasia. A fantasia seria um grande artifício para isso. Existem outros, como a humildade, ele vai dizer aqui, mas a fantasia ajuda e muito. E por fim a gente tem a consolação, que é o grande escape da morte. E aí que é um dos cernes, dos temas centrais do legendário de Tolkien e que está muito presente na Segunda Era. Que é o escape da morte. A consolação, ela tem uma palavrinha coligada a ela, que é a eucatástrofe, a boa catástrofe, aquela virada repentina, que conta com a providência divina, que conta com a esperança em nossos corações, de que existe uma felicidade, um pouco nesse mundo e plenamente para além desse mundo. Ela tem aí uma carga religiosa também presente. Então, como eu disse, um dos temas centrais é justamente a mortalidade, morte e imortalidade. Ele até vai dizer em uma das suas cartas para falar do Senhor dos Anéis, que é essa grande obra que simboliza todo o legendário, E aí, isso está muito presente também na história de Númenor. Os homens vão se corromper porque eles não querem aceitar que vão ser, um dia vão morrer. São seres mortais, eles querem ser imortais como os elfos. Mas lembrando que na mitologia de Tolkien é uma dádiva de Ero Ilúvatar, o grande deus, o Uno, a morte, a mortalidade humana, mas muitos deles não querem aceitar. Outros temas coligados à questão da mortalidade, como a queda que lembra o pecado original, e a máquina, o uso da tecnologia que destrói a natureza humana e a natureza física mesmo, que a gente está acostumado. Isso também são temas centrais. Então, tendo essas coisas, esses 4 elementos, puxando aqui a questão da consolação para a morte, a imortalidade, a queda e a máquina, isso aqui traz a essência. E eu espero que eles saibam dessa essência quando eles já estão fazendo a série.
Mas tudo isso é importante, mas não é o único, porque tem histórias que pode ter tudo isso, ter esses temas centrais e não ser J.R.R. Tolkien do mesmo jeito. Sem a essência não é Tolkien, e sem o enredo, os elementos cruciais, específicos da história, também não vai ser Tolkien, né? Posso escrever uma história com todos esses elementos, que é essencial para Tolkien, mas pode ser essencial também para minha história. E aí, pensando na Segunda Era, quais são os eventos que me vêm à mente? Alguns, só para citar alguns, porque nem é o propósito desse vídeo, né? A gente tem, é claro, né, a criação da Ilha de Númenor, a Terra da Dádiva, os reinos élficos, Lindon e Eregion. A gente tem também a Forja dos Anéis, né? A gente tem a presença de alguns personagens importantes nessa questão, a Forja do Um Anel. Como eu falei aqui, a corrupção dos Númenóreanos, né? Aí a gente vai ter uma divisão, aqueles que vão seguir os reis, que vão ser tiranos, né? O mais tirano de todos é o Ar-Pharazôn. E outros Númenóreanos que vão ser os fiéis, que vão se manter ao lado dos Valar, vai ter essa divisão. Vai ter a queda de Númenor, vai ter também a criação do reino de Gondor e Arnor, vai ter a guerra da última aliança entre elfos e homens contra Sauron, e aí ele é derrotado. A série já avisou que vai ter uma compreensão temporal. Eu acho que isso é necessário para uma adaptação, embora possa causar um grande estranhamento. Então, personagens que a gente imaginaria ver só mais pra frente já vão aparecer no começo e tudo mais. Vamos ver como eles fazem isso pra ficar bem coerente. Agora, falando um pouquinho do teaser trailer, trazendo só alguns elementos aqui, alguns personagens, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Vamos ver, vamos sentir se tá mais pra suco de Tolkien ou mais fanfic de Tolkien. Vamos ver? Já no comecinho do teaser trailer, a gente vê uma cidade portuária, que é Númenor, já foi confirmado que é Númenor. A gente vê uma grande estátua, que a gente imagina ser Elros, né, o primeiro rei de Númenor, que fundou, irmão de Elrond, que também é uma figura muito importante para aparecer na série. A gente tem, junto com a visão de Númenor, um voice-over de uma hobbit, de uma ancestral hobbit, interpretada pela Markella Kavanagh. E o que a gente sabe é que isso já começa a ter uma derivação ali, porque mal se sabe da história dos hobbits ou dos ancestrais hobbits na Segunda Era. O que a gente tem registro mesmo é na Terceira Era. Então, a não ser que eles estejam fazendo uma coisa da Terceira Era e a gente entende que coexiste ali. Mas, a princípio, parece que é a Segunda Era mesmo que ela tá aparecendo. E a gente não tem muito indício dela. O que me leva a pensar que provavelmente ela tá ali mais como uma voz narrativa e não uma personagem atuante na história. Aparece também uma espécie de cometa, um meteoro, que as pessoas estão chamando aí de Homem Meteoro. Na página do Twitter da série, é provavelmente aquele Stranger que aparece com o cartaz da maçã, aquele meteoro que aparece no céu. E provavelmente é esse cara que vai aparecer numa bola de fogo, né? Que vai aparecer numa explosão, aí, numa espécie de incêndio. E provavelmente esse contato com a personagem da Markella. Existem várias conjecturas quem será essa figura estranha que cai do céu numa bola de fogo. E existe a ideia de ser Sauron, interpretado pelo Daniel Weyman. Existe a ideia de que pode ser Sauron. Pode ser um dos magos, pode ser o próprio Gandalf por causa da luvinha, que as pessoas acham que eu acho que não tem nada a ver, mas ok. Pode ser que eu me surpreendo. Pode ser uma ideia que eu tive lendo Tolkien e a Grande Guerra, um livro maravilhoso do John Garth. Traz um trechinho do poema do Homem da Lua, né? O Homem da Lua caiu do céu feito um meteoro, alguma coisa assim é dito no poema. E eu me lembrei, né, desse personagem que aparece no Roverando, aparece nas cartas do Papai Noel e que também aparece nas cantigas no legendário dos Hobbits, no Senhor dos Anéis e dos Gondorianos depois nas aventuras de Tom Bombadil. Aprenderam com o Bilbo, provavelmente. Então ele é uma figura lendária dentro do legendário e extra-legendário, né? Isso que é legal, aparece nas cartas do Papai Noel também. Então é uma figura mais estranha ainda do que Tom Bombadil, que também é uma hipótese de que possa ser ele. E talvez essa figura, né, a ideia que eu tive, e que não foi só eu que tive, né? O próprio Eric, por exemplo, falou lá no canal do Bolseiro, eu soube isso depois, foi uma coincidência, mas muita gente pensou também, né, que essa figura do Homem da Lua, que é ainda mais enigmática do que o próprio Tom Bombadil,
porque ela nem aparece, ela não tem atuação na história do Legendário. Pode ser aquela figura que vê tudo, aí conta tudo pra personagem da Markella. É uma hipótese, pode não ser nada disso, mas é uma ideia. O legal disso é que Tolkien sempre traz uma voz narrativa, né? A gente tá lendo O Senhor dos Anéis, mas essa é a versão do Frodo. A gente tá lendo, principalmente do Frodo, não só, mas principalmente, a gente tá lendo O Hobbit, é a versão do Bilbo. Foi escrito pelos hobbits, então sempre tem uma voz. A própria queda de Númenor, ela é escrita por Elendil, né? Contos Inacabados diz isso. Ainda a série não deu essa ideia, talvez tenha outras vozes narrativas. Um pouquinho dessa Hobbit que ouviu desse Homem da Lua, que eu tô chutando aqui, um pouquinho de Elendil, ou dizem que aquela que aparece com o livro no cartaz é a filha de Elendil que pode ter escrito, né? Enfim, o Tolkien tem esse recurso de trazer muitas vozes, ou seja, você sempre ouve uma história de acordo com um ponto de vista. Você não tem a intenção, a visão do todo, você tem visões de pontos de vistas. Isso é muito legal. Outra intervenção aí não muito canônica é o elfo Arondir, né? Um elfo silvestre. Ele aparece ali, não se sabe muito sobre ele, o que se sabe é que ele vai se apaixonar por uma mulher mortal, uma curandeira. Então ele é interpretado por Ismael Cruz Córdova, e ele vai se apaixonar pela personagem Bronwyn, que é interpretada pela Nazanin Boniadi. Essa personagem da Boniadi é a que eu acho menos tolkieniana a priori, porque eu não consigo lembrar de nenhuma personagem que tenha a ver com ela, uma curandeira, uma mãe solteira. É muito estranho. Ela me lembra um pouquinho a Morwen, a mãe do Túrin, que ela era considerada uma bruxa pela população local ali, porque ela tinha contato com os elfos. Então me lembra um pouquinho isso. O romance entre eles me remete a um outro romance contado nos dias antigos, tá? No Morgoth Ring, que é entre Aegnor e Andreth, que é o único romance que a gente tem, de fato, entre uma mulher mortal e um elfo. Geralmente, quando tem esses casamentos híbridos, elfos e humanos, é entre uma elfa e um homem. E mesmo assim é muito raro. E nesse caso, é mais raro ainda, né? Uma mulher mortal e um homem, embora eles nunca se casaram, né, a Andreth e o Aegnor. Eu, a princípio, fico meio desanimadinha, porque eu acho que estraga um pouquinho a magia, a raridade dessa história anterior, de Aegnor e Andreth, embora, pelo menos, é depois da história deles, né, se um dia contar, vai ter sido a primeira. Mas eu acho que queima um pouquinho, mas provavelmente vai ser muito bonitinho, muito fofinho, todo mundo vai adorar. Algumas pessoas se incomodam com o fato de ele ser um ator de pele escura, o que eu não vou trazer aqui à discussão, porque não é o propósito do vídeo, eu acho que merece um vídeo à parte. Existem muitos estudos sobre isso. O que eu posso dizer é que muitos tolkienistas importantes, renomados, desde os mais conservadores até os mais progressistas, eles entendem que não existe nenhum impeditivo concreto de ter um hobbit, que seja um hobbit, um anão, um elfo de pele escura, ou com feições orientais, né? Pode ser elfo de pele clara, branco ou não branco. Existe esse espectro. O Tolkien não foi tão descritivo a esse ponto, ele deu margem para várias interpretações. Mas, então eu particularmente acho ótimo, acho que ficou muito bom, mas não é discussão para esse vídeo agora. Outro personagem criado para a série é o Halbrand, interpretado por Charles Vickers. Ele me lembra o Bradley Cooper no filme Juntos e Shallow Now com a Lady Gaga. Tá, Nasce uma Estrela, eu sei. Mas ele me lembra um pouquinho, todo bonitão, todo sedutor. E aí não foi dito nada sobre isso, mas leva, né, a gente já arregala os olhos e fala, será que vai ter uma tensão romântica entre ele e Galadriel, porque eles se encontram, aí ela tentando lutar pelo seu futuro e ele tentando fugir do passado, provavelmente ele é um Númenoriano. A gente não sabe muito sobre ele é daquele cartaz com as escamas e o motivo de cavalo na espada. E aí a gente tem que ver exatamente quem é esse personagem, ele é uma incógnita. Alguns até conjecturam que ele possa ser o próprio Sauron. O nome Anatar, que é o nome do Senhor dos Presentes que o Sauron recebe
que aparece no Silmarillion não aparece nos apêndices do Senhor dos Anéis. Não sei se eles vão poder usar esse nome, mas seria o tal do Anatar, né? O Sauron na versão aí, Senhor dos Presentes, Senhor do Papinho, Sexy Sauron, como a gente brinca. Então, talvez tenha uma tensão, provavelmente não correspondida, a Galadriel não vai dar bola pra ele, mas parece que tem isso, né? E por enquanto, nada de Celeborn, que vai ser o marido de Galadriel, que aparece lá no Senhor dos Anéis. Espero que ele apareça, né, gente? Quando chega a vez dos anãos, a gente tem personagem inventado, personagem um pouquinho mais canônico, né? A carismática Sofia Anonvete vai interpretar Disa, uma princesa anã. E promete ser uma personagem muito querida por todos do público, né? Ela aparece cantando lá no teaser. E algumas pessoas reclamam porque ela não tem uma barba, uma barbona. Ela tem uma barbinha assim meio costeleta, né? Você tem que dar um zoom. Mas eu achei que ficou muito legal. Acho que talvez ficasse muito caricaturesco, mas é uma opinião minha, né? Ficar muito barbudona. Mas ela tem uma barbinha, então vamos comemorar aí os mais tradicionais. Aceitem a barbichinha dela que tá ótimo. E aí a gente tem o personagem do Durin IV, né? Que ele sim tem uma caracterização bem próxima do que a gente está acostumado com a caracterização dos anãos. A maquiagem ficou impressionante. Veja a diferença do Owen Arthur sem a maquiagem e ele caracterizado como Durin. Aí, já entrando para os personagens mais conhecidos, a gente tem a querida Galadriel, que vai aparecer. Na segunda reportagem da Vanity Fair, aquele gelo não é Elcaraxi, e sim o Foro de Waith, que é um local que também aparece nos dias antigos, próximo aí ao poderio de Melkor. Então, ela tá ali fugindo, é uma Galadriel mais jovem, é uma Galadriel menos sábia ainda, porque não tem experiência. A gente sabe que ela seguiu para a Terra-média, junto com Fëanor, embora não tenha feito parte dos juramentos de Fëanor, mas não voltou para Valinor como seu pai, porque ainda ela era uma jovem muito cheia de vida, queria explorar a Terra-média, tinha muitas ambições, né? Algumas ambições ainda não tão sábias, não tão benéficas assim, mas ela jamais foi uma vilã. A gente vai ter aí uma Galadriel mais sangue no zóio, mais intempestiva, mais voluntariosa, mas eu acho muito coerente aí com a história dela. É compreensível que ela ganhe destaque por muitos motivos. A gente sabe que hoje tem uma agenda de ter mulheres mais poderosas nas produções, né, na ficção de uma forma geral, a gente concordando ou não estou trazendo aqui um juízo de valor. Mas também, para os mais tradicionais, a gente sabe que Tolkien ficou até o último dia, né? Mas até a última fase da sua vida escrevendo sobre a Galadriel. Ela passa por todas as eras, ela vê ali tudo acontecendo. Então é claro que ela tem que ser uma personagem muito importante e ela é uma ponte com o Senhor dos Anéis, né? Ela é familiar, ela é aquilo que tem de mais familiar, ela e o Elrond, né? Na história. Então eu acho que essa intervenção aí que eles fizeram, né? Dela aí ali um pouquinho diferente daquela mulher sábia, é super coerente e eu nem chamaria de fanfiction a priori, pelo menos ela em si, né? Não sabemos como que ela vai se portar em outros momentos. Eu citei o Elrond aqui, ele vai estar mais jovem, é claro, e eu gostei muito da caracterização dele, eu achei que ficou muito boa. Algumas pessoas reclamam porque ele tá com cabelo curto, mas também não existe nada, nenhum escrito do Tolkien que fala elfo tem que ter o cabelo comprido, então eu acho que isso eu particularmente não me incomodo. E diz na reportagem da Vanity Fair que ele vai ter aquela articulação política, ele vai se aliar a Gil-galad contra Sauron, o que é bastante coerente. Então, nesse caso, a gente vê aí um Elrond muito tradicional, apesar do cabelo não comprido como muitos gostariam. E para finalizar, a gente tem Gil-galad, né? O alto rei Noldo, ali, super tradicional, um quentinho no coração dos conservadores, cabelo comprido, do jeito que vocês querem. E aí ele vai aparecer interpretado por Benjamin Walker. Então promete ser muito legal. O que eu vejo aqui, gente, na minha opinião, e aqui eu peço licença para trazer uma opinião pessoal, é um mix, né, de coisas tradicionais, canônicas, vamos chamar assim, que está escrito aí nos apêndices, no Silmarillion. Não tem muita coisa, eu trouxe só alguns exemplos, existem outras passagens, parece que tem o Finrod numa batalha e tal, mas é um mix do tradicional, do canônico e do fanfiction, vamos dizer assim, do inventado.
Eu, particularmente, a minha opinião é que eu ainda tenho um grande estranhamento, não sinto tanto Tolkien assim. Eu acho que é uma experiência diferente de quem leu o livro. Eu sou da geração que conheceu pelos filmes do Peter Jackson, mas tinha gente que já tinha lido o livro antes, e aí foi ao cinema e encontrou muita identificação. Eu acho que dessa vez, a gente que já leu os livros vai encontrar mais estranhamento do que encontrou quem leu o livro na época do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque é uma história muito mais condensada, porque tem toda essa problemática aí de ter que inventar necessariamente. Mas eu também tenho um lado esperançoso. Eu tô tendo um estranhamento, mas ainda um pouco animada, um pouco esperançosa de ver muitas coisas tolkienianas e ter uma identificação. E como eu disse no outro vídeo, ainda dá tempo de ler. Leia até para você formar bem a sua opinião e soltar a sua imaginação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, se é fanfiction, se é adaptação, se gostou, se não gostou do teaser. E muita calma nessa hora, porque ainda vai ter muito mais. Só teve 1 minutinho aí de teaser trailer, alguns posters com close nas mãos, não quer dizer muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijos e até mais!